Eu não vejo por que um Deus de amor vai ter prazer de ficar a pessoa lá queimando. Qual a graça disso? A vida só existe em Deus. Quem está no inferno está em Deus ou não está em Deus? Não está em Deus. Não está no inferno, então tá. Mas ele está queimando para sempre, então o diabo venceu. Porque se o diabo conseguir ter, por toda a eternidade, um grupo de pessoas queimando... Que é maior do que o do céu? Ele vai ter uma vingança permanente. Lógico. Maravilhoso esse ponto. Se 90% das pessoas estão indo para o inferno... Deus perdeu. Deus perdeu. Porque por toda a eternidade vai ter uma parte da criação sofrendo. Então Deus perdeu. A respeito de que se o inferno será eterno, consequentemente o castigo eterno. Foi um argumento do sentimento, onde que na lógica é chamado da falácia do apelo à emoção. A falácia do apelo à emoção, querendo comover os neófitos e aí ele ganhar na argumentação do sentimento. Aonde que a todo tempo ele tentou colocar quanto à mortalidade da alma, uma condição de quê? Misericórdia. Ora, se a mortalidade da alma é uma ação de misericórdia, porque Deus estaria evitando o sofrimento da pessoa, cadê o caráter punitivo da norma? Porque a lei ela é formada por princípios, normas e penas. Se você tira a pena, que é a sanção, você não tem lei. Então, ou você coloca a ação de aniquilamento como uma ação de misericórdia, ou você coloca a ação de aniquilamento como uma ação de sanção, de punição. Ele não pode ser as duas coisas. É a mesma coisa da pena de morte. Qual é a sanção? Qual é a punição? Matar o apenado. Ele vai ser morto. Então você não pode dizer que você está matando o apenado por misericórdia. E a igreja adventista não nega o castigo, aonde que a sanção ela faz parte da lei. Então você, se tirar a sanção, você consequentemente está tirando a lei. Logo você não tem justiça, você não tem a punição. Então ou você coloca um caráter de punição ao aniquilamento, é como se fosse a pena de morte, a pessoa está sendo executada, o apenado está sendo executado, ou você coloca uma ação de misericórdia, ou seja, a pessoa está sofrendo a pena e aí a pena é interrompida. Só que essa é a questão. Se a pessoa está sofrendo a pena, então ela tem que estar consciente durante o período de que ela está sofrendo a pena, para ela saber que está sendo castigada. Então tem que haver essa ação de execução, que é através do quê? Do Guiana, do lago de fogo. Então a pessoa tem que estar consciente, resistindo àquelas chamas, aquele fogo consumidor, ao lago de fogo, ao Guiana, para ela saber que está sendo castigada e que a pena dela está sendo diferente, mais agravante em relação ao outro apenado. Então tem dentro dessa ação dos adventistas, tem a presença sim do castigo. Omitiu isso até de uma forma de engodo para enganar os neófitos. É aquilo que eu sempre digo no meu canal. Para conquistar o crente neófito, com esse apelo do sentimento, a igreja adventista nega a tortura, nega o castigo, né, que eles chamam de tortura também, para dar uma ênfase. Eles chamam o castigo de tortura. Ora, mas vai ter a tortura também na pena adventista, para você poder transformar o aniquilamento numa ação de misericórdia. Então a pessoa, ela tem 5 dedos. Um juiz dá como castigo: você vai perder os 5 dedos da mão. Eu vou arrancar esses seus 5 dedos. Você roubou, então eu vou arrancar os 5 dedos da sua mão. Já o outro juiz, ele diz: não, eu não vou arrancar os 5 dedos da sua mão. Eu vou arrancar 3. Eu vou arrancar 2. Não arrancou os dedos de qualquer maneira? Arrancou os dedos. Então, quando ele usa esse apelo à emoção, que é uma base ateísta, é
baseado em argumentos de ateus, porque você está sim infringindo, atacando diretamente a justiça, o padrão de justiça da Bíblia, consequentemente o caráter de Deus. Porque não é o fato da pessoa ser castigada, como eles usam o termo torturado, pela eternidade, ou ser torturado por 1000 anos. Você vai ser torturado de qualquer maneira. Então esse apelo à emoção, ele não funciona. Ele só engana bobinhos, neófitos, pessoas que esperam aquele Deus Papai Noel, um Deus que sobe num trenó, viaja por aí distribuindo presentinho para as crianças, para os pobres. Esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia não é baseada num apelo à emoção, e sim à justiça. Então não adianta apelar à emoção. É o exemplo que eu dei. Não adianta. Você vai tirar 5 dedos ou vai tirar 3? Violei o 2º mandamento. 1000 anos queimando no Guiana Adventista e depois é aniquilado. Ou então, não guardou o sábado. 1 semana queimando no Guiana. Então, qual é a diferença? Estando na dimensão de Deus, que é a eternidade, o lapso temporal, qual a diferença que vai fazer? Que vai se dar esse lapso temporal? Porque no direito nós temos uma figura, a figura da justiça através do tempo. Por isso que existe a figura da prescrição. Existe a figura da prescrição. Então não basta só haver a sentença, ela tem que ser num tempo razoável, porque o decurso do tempo implica em injustiça. Por exemplo, Caim matou Abel. A Igreja Adventista segue a interpretação de Ellen White, que a Terra tem 6.000 anos. No século XIX já tinha chegado aos 6.000 anos. Olha quanto tempo Caim está fora da existência, junto com Abel, ou seja, a vítima nas mesmas condições do apenado. No direito nós temos como resolver essa situação através da figura da cautelar, a prisão preventiva. Então, havendo fumo bom iuris, o indício de autoria, aquela pessoa é presa até o dia do julgamento. Isso implica em justiça, coisa que a mortalidade da alma não faz. Através da necessidade do padrão de justiça de Deus, então é observado que a mortalidade da alma não satisfaz o caráter de justiça. Uma vez eu citei o exemplo, Caim matou Abel. Ellen White diz que o tempo da Terra 6.000 anos, no século XIX. Então a Igreja Adventista concorda que pelo menos 6.000 anos decorreu do tempo contemporâneo a Caim até o século XIX. Ali quando teve início o juízo investigativo, que é dito por eles, né? Começou o julgamento. Então veja só, quanto tempo decorreu o apenado Caim com a vítima Abel, sumidos da existência, iguais condições. Aonde que no direito nós temos a figura da cautelar, através da prisão preventiva, aos indícios de autoria, as condições da ação estão presentes aqui, satisfeito o direito material, logo Caim ele tem que aguardar em prisão o seu julgamento. E a prisão da prisão preventiva, a pessoa está presa. Lula ficou preso aguardando o julgamento dele até as instâncias superiores. Ele ficou preso aguardando. Então, Caim matou Abel, é o exemplo que eu estou dando. Na mortalidade da alma, morreu Caim, está fora da existência. Morreu Abel, fora da existência, foi morto por Caim.
Os dois estão em igualdade de condições, fora da existência. Onde que para haver a justiça, a necessidade de separar o apenado da vítima, eles têm que estar separados do convívio social, ou seja, tem que estar em situações diferentes, eles não podem estar nas mesmas condições, porque senão não vai implicar em justiça. Se a vítima está em igual condição do apenado, então, a imortalidade da alma de 2 Pedro 2,4, 2 Pedro 2,9, estão presos, aguardando o dia de julgamento. E essa prisão vem satisfazer o caráter do tempo. Então Jesus pode vir agora, ou Jesus pode vir daqui a 1000 anos. Não interessa. Eles estão presos. Então está sendo satisfeita a justiça. Já na mortalidade da alma, não. O decurso do tempo inflige injustiça. Por isso que existe a figura da prescrição. Quanto mais se demora o julgado, maior é a injustiça. E repito, a Igreja Adventista, para vocês que não têm conhecimento bíblico aprofundado, ela tenta tirar a ideia que na condição dela de aplicação das penas, da sanção, não tem a presença do castigo. É apenas a figura do aniquilamento. O que é mentira. Porque eles colocam o aniquilamento um caráter de misericórdia. Logo tem que estar havendo uma pena que seja interrompida. Então houve também o que eles chamam de tortura, de castigo. Então, a diferença do tempo não vai livrar a cara desse Deus que eles criam, um Deus tirano, torturador. Um torturador arranca todos os dedos da tua mão e um outro torturador arranca 3, arranca 4. O que arrancou 3, arrancou 4 e deixou de ser torturador? Não, vai continuar sendo torturador. Então essa base de apelo à emoção, para comover as pessoas, o teu Deus vai deixar queimando por um tempão e o meu Deus vai deixar queimando por um pouquinho. Então essa apelo à emoção está descartado e não funciona, e é apenas uma situação para levar as pessoas ao engodo e ao engano.